no tema de hoje, como eu estava comentando aqui com vocês, a gente vai falar sobre acelerar esse aprendizado. Como é que você consegue aprender um idioma inteiro mais rápido? Primeira coisa, por que você pode realmente acelerar, dar esse print de velocidade no teu idioma? Gente, vamos pensar numa coisa bem importante aqui. O espanhol e o português, eles são semelhantes, eles têm a mesma origem, são línguas que vêm do latim. E essa semelhança a gente tem que aprender a usá-la com inteligência, para você realmente aprender mais rápido e não ficar dando jeitinho, sabe? Ah, por ser parecido eu não preciso estudar. Ah, nem precisa, eles vão me entender. Do que tem de gente que cai nessa conversa, eles não vão te entender, porque no espanhol tem menos sons do que tem no português. Então, as vogais dentro do espanhol, elas têm uma quantidade menor de som. Isso dificulta muito a vida de um nativo, de hablante de espanhol, né? Um hispanohablante. Então, para eles é mais difícil do que é pra gente. Então, muita gente acha, ai, que má vontade, não quer me ajudar, eu tô aqui entendendo e ele não me entende. Não é má vontade. Eles têm dificuldade realmente em entender por essa diferença de som. E aí, em vez de você ficar dando essas desculpas, bora usar essa semelhança para realmente aprender mais rápido. Aí sim o teu estudo é mais eficiente. Então, primeira coisa, primeiro tópico dessa live, chega de usar essa semelhança do espanhol e do português como desculpa e usa de maneira inteligente para você aprender mais rápido, certo? E aqui, tem outra coisa que eu queria comentar com vocês, ainda sobre esse tópico de semelhança. Pensa comigo, espanhol e português, beleza, são parecidos. Então, e se você vai estudar uma língua totalmente diferente? Pega mandarim. Se você for realmente querer aprender mandarim, você vai ter que começar do absoluto zero. Até as letras do alfabeto são diferentes. O desenho da letra é diferente, a escrita. Árabe, vai aprender árabe. Eles escrevem ao contrário, meio de trás para frente. Então, a gente tem que começar do absoluto zero nesses outros idiomas. No espanhol, nós que somos falantes de português, a gente tem uma imensa vantagem, imensa, porque 80% do léxico, que é léxico? É 80% do idioma, das palavras do idioma, são iguais ou muito parecidas com o português. Então, isso já dá para nós brasileiros e os portugueses, dá uma super vantagem para a gente realmente agilizar esse aprendizado. Pensa comigo, você já tem ali, mais ou menos, na tua cabeça, 80% do idioma. Você não precisa aprender tudo. Você não precisa aprender como é a letra A. Você não começa do zero. Nós, brasileiros, já começamos a aprender o espanhol com muita vantagem, por causa desse léxico que é muito parecido. Isso, ao mesmo tempo, é uma desvantagem se você não sabe usar, porque aí tem muitas palavras que se parecem, que são os famosos falsos cognatos, e você acaba usando errado. Então, bora usar com inteligência essa semelhança entre o espanhol e o português, beleza? Então, para hoje, eu separei para vocês 3 super dicas para você realmente começar a aplicar no teu estudo de espanhol hoje mesmo, amanhã mesmo. Se você já vai estudar amanhã, anota essas dicas, tá? Então, vamos para a primeira dica. Tenha um método de estudo, certo? Tenha um método, se preocupe em ter um método de estudo. O que é um método de estudo em espanhol? Um método de estudo é um GPS, é o teu guia. Ah, eu tô aqui, eu nunca estudei espanhol na vida, então eu tô daqui e quero chegar na fluência. Ah, eu tenho um espanhol mais ou menos, já estudei quando era criança, lá na escola. Então, eu tô aqui, eu preciso chegar aqui. É o teu passo a passo, é teu GPS. Teu método de estudo te ensina como você vai sair do ponto A e chegar no ponto B, certo? Isso é um método de estudo, tipo, realmente traduzindo o que seria, sem o conceito técnico, tá? Então, o que acontece? Esse seu GPS, você pode chegar desse ponto A que você tá até a fluência no espanhol, que é o teu destino, de diversos caminhos. Quem nunca entrou no maior furada com GPS, passou lá no final do mundo, deu aquela volta, perdeu o maior tempão. Existem métodos que
você vai direto para o teu destino, que seria o caminho mais curto, um atalho, uma maneira mais rápida, e existem métodos que você demora mais. Então, isso também você tem que analisar. Então, pare e pense. Primeiro, você tem método de estudo? Ou você estuda aleatório? Estuda quando dá? Pega vídeos no YouTube tentando montar alguma coisa. Isso já vai te atrasar muito. Quem não tem método acaba se perdendo no meio do caminho. Como eu disse, o método é o GPS, ele te mostra como faz para você chegar no teu destino. Se você não tem método, você tem que intuir, tem que achar, talvez seja por aqui, agora é para a direita. Não, volta que eu acho que lá era para a esquerda. Então isso faz você perder muito tempo. Por isso que tem o pessoal que passa aí 2, 3 anos e não tá falando espanhol, porque o método não tá te ajudando, você não tem um método eficiente, não tem esse caminho mais curto, esse caminho direto ao ponto, tá? Então, essa é a diferença gritante entre pessoas que passam 3 anos sem conseguir falar, estudando, e não conseguem se comunicar em espanhol, para pessoas que falam em 6 meses. É totalmente possível, você depende do teu método. Depende se você está estudando para atingir o teu objetivo, tá? E esse ponto final, esse seu destino que você quer chegar com o espanhol, é algo bem importante de você analisar, porque cada pessoa tem o teu. Por exemplo, eu queria aprender espanhol para conversar, para falar com as pessoas, entrar no ônibus e puxar papo, para poder sair, para realmente ter esse espanhol de conversa do dia a dia. Tem gente que precisa de um espanhol mais para trabalho, mais formal. Você tá vendo que é outro destino? A gente não tá indo para o mesmo lugar. Pode ser que seja uma coisa meio perto da outra. Então pode ser que o seu destino seja perto do meu, mas não é a mesma coisa. Da mesma forma, se você quer aprender espanhol para prova de proeficiência, você tá indo para outro destino. Será que o seu GPS tá te levando para o destino que você precisa? Então pare e pensa. A maneira que você está estudando está te proporcionando essa agilidade para você chegar onde você quer? Que não adianta nada você chegar rápido e não chegar onde quer. Pior ainda, demorar para chegar e chegar onde você não quer, não era aquele teu objetivo. Então presta atenção, porque ter método de estudo é fundamental para você ter esse espanhol, essa fluência mais rápida, beleza? Então bora para o nosso segundo passo. Tenha contato com o idioma sempre, o máximo de tempo que você conseguir. O que é esse contato com o idioma, gente? Se você não mora fora, você tem que criar a tua bolha de imersão, a tua bolha do espanhol. Você tem que viver nesse mundo meio que paralelo, sabe? Então, você vai começar a tentar estar em contato com o espanhol desde as mínimas coisas. Começa fazendo playlists de música 100% em espanhol. Troca configuração, celular, computador, tablet, qualquer coisa que você use, coloca a configuração em espanhol. No começo é um saco, é super difícil, porque tem um monte de palavras que você não conhece. Então você vai lá e quer mexer na configuração, teu celular deu pau. E aí você quer arrumar. Você vai entrar na configuração, tem um monte de palavra que você não conhece. Aí você vai ficar lá xingando muito tempo no começo até conseguir arrumar esse celular, mas vai aprender um monte, vai aprender a ter um vocabulário que você vai usar, porque configuração de celular não é um vocabulário assim super mais rebuscado, é um vocabulário técnico ali de copia e cola, tem um monte de coisa que você precisa no teu dia a dia. Então, a primeira coisa, faça suas playlists, troque a configuração de tudo, isso te obriga. Gente, quanto tempo a gente passa com o celular na mão? Coloca aí a configuração do Instagram. Por exemplo, aqui a gente não tá numa live, estamos em um directo. É assim que se fala live no espanhol. Você vai aprender muita coisa. Configuração do WhatsApp, está em linha, que está online. A maioria das palavras que a gente usa no português, que vem do inglês, no espanhol eles traduzem e vocês conseguem ter uma super habilidade, um super vocabulário colocando todos os teus eletrônicos em espanhol.
tá saindo da live aqui, eu quero ver todo mundo trocando a configuração e colocando no espanhol, tá? Outra coisa bacana, se você configura o teu celular, você pode falar com o Google, por exemplo. Então, você faz uma pergunta para ele procurar, te dar os comandos de voz pelo celular, você vai treinar a tua fala no espanhol. Isso é muito legal. Então, isso melhora demais a tua comunicação, teu entendimento, a tua pronúncia, porque o Google tem que te entender, né? Você não vai poder falar de qualquer jeito, porque ele não vai conseguir acertar o comando que você está dando para ele. Então, isso te dá muita prática, é muito legal. Outras coisas que você pode fazer. Se você é uma pessoa que tem hábito de leitura, comece a ler livros em espanhol. Então, comece de um nível básico, como você começou no português. Quando você era criança, você começou lendo livros infantis. Faça a mesma coisa. Comece a ler livros infantis. Eu sempre indico para você ler livros que você já conhece. Esses clássicos, Caperucita Roja, Chapeuzinho Vermelho, Los Três Cerditos, que é os Três Porquinhos, né? Começa lendo histórias que você já sabe, porque aí você não está preocupado com a história, você está preocupado com o espanhol, com as palavras que tem lá dentro. Então isso te ajuda demais. Hábito de leitura, se você ler todo dia 10 minutos que seja, isso vai te ajudar demais. Demais, tanto para vocabulário como para pronúncia, tá? Outra coisa que você pode fazer, que é muito eficiente. Eu, quando estava estudando, eu estudei espanhol e inglês junto, né? Então, precisava de uma certa habilidade para reter esse vocabulário das duas línguas. Coloque post-it pela casa. Coloca com os nomes, pois um cajón, uma silla. Então, vai colocando etiqueta. Etiqueta a tua casa inteira, que você vai ter um mega de um vocabulário. Fora que daí, toda vez que você tá ali, vou preparar uma comida, tá lá, a etiqueta, uma olla, um sartén, que é a panela, a frigideira. Então, você tá em contato com o idioma, você tá se forçando a estar em contato com o idioma o máximo de tempo possível. E aí, a outra dica aqui para fechar, tenho certeza absoluta que vocês passam muito tempo dentro do Instagram. Então, vendo ali, principalmente Instagram, hoje em dia o Facebook a gente quase não usa mais, né? Mas todas as redes sociais, YouTube, Instagram, TikTok, todas essas redes sociais, procurem seguir conteúdos de espanhol. 2 tipos de conteúdo que a gente tem que diferenciar aqui, que é bem bacana. Se você quer agilizar o teu processo de aprendizado de espanhol, você precisa seguir pessoas que vão te fornecer conteúdos, que é o caso aqui do Espanhol na Sua Viagem. Eu te passo conteúdos de espanhol para agilizar o teu processo. Então, tem dicas, tem gírias, tem expressões, tem conteúdo de gramática, tem muita coisa aqui, todas as redes sociais do Espanhol na Sua Viagem. E é legal que, além desse tipo de conteúdo que vocês estão consumindo aqui comigo, vocês também consumam conteúdos de nativos. Não que ele não está ali para te ensinar nada. Ele não está facilitando o teu aprendizado. Ele está simplesmente falando. Então, pega e segue YouTubers. Então, o pessoal do TikTok lá, TikTokers, eu acho, né, que é o nome que eles dão. Então, segue esse pessoal para você escutar o espanhol que eles falam. Então, vai ter muita brincadeira, um montão de bromas. Então, essas piadinhas, essas brincadeiras, duplo sentido, você vai estar em contato o tempo todo. Então, se tá lá vendo os stories, começa a seguir esse pessoal, porque vai aparecer mais stories para você. Tá vendo os Reels? Começa a curtir o Reels desse pessoal para aparecer mais para você. Assim você se força e tá em contato com esses 2 tipos de conteúdo. Eu aqui no meu caso, eu sou uma facilitadora de conteúdo. Então eu pego o conteúdo, vamos supor, a live de 2 passados, passado simples e passado composto. Eu vou deixar para vocês mais fácil de entender, mais fácil de você conseguir usar. E com esse conteúdo de nativos, que é o pessoal que não está preocupado em ensinar, você vai estar aprendendo pela escuta, aprendendo os sotaques. Então, é bem importante você diferenciar esses 2 tipos de conteúdo que você deve seguir aí nas suas redes sociais e estar em contato o tempo todo.
Certo? Vocês entenderam a diferença? Isso é bem importante, porque não dá para ser só um tipo nem só o outro. Para você que quer realmente acelerar o teu processo, você precisa desses dois tipos de conteúdo em espanhol. Certo? Então anota aí. Dica número 2. Se mantenha em contato com o espanhol o máximo de tempo que você conseguir. Aqui eu separei várias dicas. É claro, tem aí várias outras, mas são mais clássicas, né? Que são os filmes, que são os podcasts. Tem muita maneira de você estar em contato com o espanhol sem estar morando fora. Essa história, eu só vou aprender espanhol, só vou conseguir falar, só vou ter fluência quando eu morar fora, não é verdade. Você pode sim criar a tua imersão, criar a tua bolha do espanhol aqui dentro do Brasil, sem nenhum problema. Isso é muito eficiente. Inclusive, eu conheço várias pessoas que fizeram intercâmbio comigo e até hoje não falam espanhol. Moraram 1 ano na Espanha e não falam espanhol. Então, morar fora não é necessariamente que você vai aprender o idioma. Você tem a oportunidade de se expor mais. Mas se você for morar fora, se juntar com um monte de brasileiro, fazer só grupinho de brasileiro, não adianta, é a mesma coisa que você tivesse aqui. Mas alemão você vai aprender ali, quando você vai no supermercado, banco, essas coisas que daí não tem como ser em português. Mas, para quem está realmente dedicado e quer aprender, faça tua bolha de espanhol aqui dentro do Brasil, tá? E me conta aqui nos comentários como é que vocês fazem essa imersão no espanhol. Terceira dica para quem realmente quer acelerar o teu aprendizado no espanhol é: estude todos os dias. Mas é final de semana, eu não consigo, porque isso, porque aquilo. Vamos entender o porquê que eu tô falando para vocês. Estudem todos os dias. O nosso cérebro, ele tem a capacidade de assimilar uma certa quantidade de informação. Então, todos os dias, você consegue assimilar uma determinada quantidade. E se você quer realmente aprender mais rápido, vamos supor que é um tijolinho. Eu sempre falo isso com meus alunos. Um tijolo do conhecimento. Você só tem um tijolo. Você não consegue 2 ou 3 por dia. É um. É a nossa capacidade cerebral de processar o conhecimento. E você tem 7 tijolos, que são os 7 dias da semana. Se você estuda uma vez na semana, você tem um tijolo. Qual que é a velocidade que você vai construir o seu muro se você só tem um tijolo por semana? É muito lenta. Se você faz aula 2 vezes na semana, a mesma coisa, você tem 2 de 7. Você podia estar construindo o teu muro muito mais rápido com 7 tijolos e você só tem 2. E é exatamente assim que você tem que pensar. Eu não consigo pegar o conteúdo de uma semana e estudar em um dia só. Você não vai render, a eficiência super baixa e um desgaste alto. Não adianta, não funciona. Tem que ter constância. Tem que ser todo dia um pouco, todos os dias um tijolinho. Aí sim você consegue acelerar esse processo. Então, em vez de você ter um tijolo por semana, você vai ter 7. No final do mês, em vez de você chegar com 4 tijolinhos, você já vai chegar a 14, com quase 30, 28 tijolos. 28, tá certo minhas contas? 28 tijolos. Você tá vendo a diferença na soma do mês, como é gritante? Em vez de você ter 4, você tem 28. É muito grande e o pessoal não presta atenção nisso. Então, você está desperdiçando teu tempo. Se o teu objetivo, você está aqui na live e você quer aprender espanhol rápido, você tem pressa, você realmente quer agilizar o teu processo. Então, estude todo dia, se programe para estudar todos os dias. É por isso que eu falo que cursos tradicionais de aula 2 vezes na semana, segunda e quarta, terça e quinta, ou então, muitas vezes tem curso que é só no sábado, não é eficiente. Você vai demorar 2 anos, você vai demorar 3 anos. Eu demorei 3 anos, porque eu fazia segunda e quarta. Era exatamente assim, segunda e quarta o meu curso de espanhol. Então, pessoal, para quem quer aprender, quem quer fazer mais rápido, 6 meses é suficiente para você ter fluência no espanhol. Tanto que no meu curso eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu passo uma programação semanal e a programação de aula de segunda a sexta com exposição do espanhol sábado e domingo. Ninguém
perde nem um dia de estudo, para realmente acelerar, ativar esse conhecimento. A gente precisa se policiar com isso. Pensa a diferença que não dá esse estudar uma vez na semana, estudar duas, para você estudar todos os dias dentro de 6 meses. É uma diferença gritante, gigante. Então, se você realmente tem pressa, se programe, você precisa de um método de estudo, realmente organizar isso para você chegar de maneira eficiente. Então, uma coisa é relacionada com a outra. Organize os teus estudos para você cobrir e estudar todas as competências, que é a escuta, a fala e a conversa. Então, você precisa treinar a conversa, precisa treinar a fala e precisa aprender a escutar. Certo? Ficou claro o porquê que a gente realmente precisa dessa habilidade de estudar todos os dias? É claro, gente, final de semana é final de semana. Tem 1000 coisas, você quer descansar, tá acabado trabalho, casa, filho, tem gente que tem uma rotina super apertada. Eu entendo isso. Então, não é necessariamente que você tem que estudar, fazer aulas no final de semana. Você tem que estar mais exposto ao espanhol. Então, eu só vou escutar música, assistir filme ou fazer leitura só durante a semana. Se obrigue também a fazer um pouquinho que seja no final de semana. Você não precisa tirar 1 hora, 2 horas para estudar no sábado e domingo. Não, se organize. Eu acordei, vou tomar café e vou fazer uma leitura de 15 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. Esses 15 minutos do domingo com mais 15 minutos do outro domingo e assim é acumulativo. Você consegue um desempenho incrível fazendo isso. É a questão de saber dosar, encontrar esse equilíbrio e sempre pensar, eu posso um pouquinho a mais, eu posso estudar um pouquinho aqui, não é porque é sábado que eu não vou deixar para lá. Então, se programem e estudem de verdade, certo? Então, aqui ficou as minhas 3 dicas para vocês que querem realmente acelerar o teu processo de estudo no espanhol para alcançar a fluência mais rápido. Primeiro de todos aqui, primeira dica que eu coloquei é tenha o teu GPS. Não fique estudando sem método. Você vai ficar batendo cabeça e perdendo maior tempo. Isso funciona, isso não funciona. Tenha um método, faça um curso. É isso que vai te levar mais rápido. Você precisa de alguém te guiando. Você precisa de alguém te mostrando o caminho. Por que você vai ficar tentando fazer sozinho se tem alguém que já sabe, já fez, já testou com outra pessoa? Então, valorize isso, valorize o trabalho nosso como professor, que essa é a nossa função. Facilitar a sua vida, fazer com que você chegue da onde você está, aonde você quer, mais rápido, mais fácil, sem ficar sofrendo e sem ficar perdendo tempo. E número 2, tenha o máximo de contato com o espanhol possível. Crie a tua própria bolha do espanhol aqui dentro do Brasil. Isso vai ser assim, gritante a tua diferença. Você vai conseguir passar a perna em muita gente que tá morando fora e ainda não fala espanhol. Fazendo isso, aplicando todas essas dicas. E número 3, estude todos os dias. Para com essa história de estudar 2 vezes na semana, 1 vez na semana, não é eficiente. Se você quer agilidade, se programe e faça com seu método de estudo para você estudar os 7 dias da semana. Claro, cada um na sua dosagem, mais os 7 dias. Beleza?